Bom dia, como é que vocês estão? Tão bom, gente? Nós estamos bom. Estamos aqui na Indonésia, na ilha de Bali agora. Chegamos aí, ficamos essa noite nesse hotelzinho aqui, baratinho, como todos, são muito baratos aqui. E hoje... Esse aqui foi em torno de R$63 por aí, É. né? Tinha várias opções aqui. Aqui a gente percebeu que já é um pouquinho mais caro que na ilha de Java. E tem uma questão também que talvez tenha opções bem mais baratas, só que como a gente aluga meio em cima da hora, Sim. né? Os bem barato e bom, já deve estar tudo alugado com antecedência. Mas tá ok, Mas tá tudo certo. R$60 ainda não é um valor absurdo. Sempre tem uma taxinha junto, né? Mas é ok, é aceitável. Sim. E aí estamos. Aqui nessa região de Bali que a gente tá é uma cidade gigante também. Então é bem movimentado, é bem difícil de acampar, mas tudo certo. Temos uma notícia. Mais uma notícia. Adivinhem, adivinhem. Mais uma vez atrasou as motos. Sim, mais uma vez deu um atraso. E a gente já tava, tipo, a gente pensou assim, seja o que Deus A quiser. gente já não tá mais preocupando tanto, assim, porque senão isso tá nos afetando muito, assim. É. E aqui a gente meio que desligou e, tipo, ligou né? O fogo. Não, a gente ligou, vamos aproveitar o momento. Tipo isso. Então, mais um atraso, só que olha só, já... Desde que a gente veio pra cá, já é o segundo ou terceiro de novo? Segundo, acho. Terceiro atraso. Terceiro atraso de novo. Então, já o que nós já tinha pensado, já se foi por água abaixo, que era dar um rolê aqui tipo assim, 30 dias, voltar, as motos estariam mais ou menos chegando de novo. Doce ilusão mais uma vez, né? Mas a gente vai curtir aqui. E vamos indo se adaptando, porque não tem o que fazer. É isso. Atrasou de novo e era isso. Então, bora lá, a gente vai desbravar agora e a gente... Por esse atraso, mais uma vez, a gente vai agora ir dar uma passada no aeroporto e vamos pedir para estender o nosso visto. Não que a gente vai usar mais 30 dias, Não, mas... só pra gente ficar mais tranquilo aqui. A gente vai ver como funciona, na verdade, no aeroporto, né? Porque aqui é bem rigoroso. Se tu passou o prazo, se tu passou... Cada dia é 1 milhão de rúpias de multa. Então, tipo, pra nós dois dá 2 milhões... Isso dá 300... Daria R$600 pra nós dois. Por cada dia, né? dia. Então, e se tu ficar 30 dias ilegais, depois já é crime, e aí tu pode ser preso, deportado, e aí dá uma confusão geral, né? Então a gente tem que ir lá ver como é que funciona pra não ter erro, né? Então, simbora. Versão brasileira, Orelha Seca Filmes. Simbora pra mais um dia de aventura. Olha só o ambiente bem agradável. Muito agradável. A gente só se atrapalhou um pouco na chegada, porque o recepcionista estava num churrasco. Um barbecue. Fazendo um barbecue, dizer. Mas tudo certo. Foi bem bom dormir aqui. E simbora. Vamos conhecer um pouquinho de Bali. Hello. Hello. Aí está. Yeah, thank you. Thank you. Yeah. Bye bye. Bye. Ai ai, nosso recepcionista é demais. Olha, em menos de 1 minuto eu passei aqui e trouxe as coisas que era pra botar dentro do banco. Eu passei, ele tava ali sentado, ele fez sinal pra mim, tipo, se nós tava indo embora. Eu falei, ok, sim, tava indo embora, né? Olha, não deu 2 minutos o tempo de ir no quarto e voltar, ele tava num sono ferrado. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ai, ai. Well, in my absence, I'll be surely missing you. A gente tá chegando na praia de Kuta pra ver como é que é. Era bem pertinho de onde nós tava. E, sinceramente, quem vir pra cá, olha, anda a pé, mas não aluga um carro. Pelo amor de Deus, eu fico
Sem palavra, porque olha, andar de carro nesse lugar tem que ter tempo e paciência, porque qualquer rua que tu pega aqui, tu vai pegar uma fila gigantesca e não anda. Então se tu não quer andar de motinho, olha, anda a pé, mas não aluga um carro. Olha aí que massa a entrada, ó. Então a gente tem que pagar ingresso, ou não. Olha aí, ó, praieira de Kuta. Que delícia esse ventinho, né? Que maravilha. Um clima bem gostoso nessa praia. E a areia nem é tão escura quanto eu achei que ia ser. Essa não, agora a gente vai pegar umas areias mais branquinhas. Bem bonita a praieira. A gente tá com fome porque a gente acabou saindo, já era meio-dia quase, porque ontem a gente eu fiquei editando vídeo, fiquei até as 3 da manhã acordado. Ai, dormiu um pouco. Pouco não, porque daí a gente dormiu mais tempo, né? Sim. E já é meio-dia, então a gente tem que achar alguma coisa pra comer. Essa é a primeira praia aqui que a gente tá parando pra olhar, tirando aquela na estrada, que a gente entrou num cantinho lá e filmou, assim, mas que não era turístico, vamos dizer. Mas tem uma estrutura bem bacana, assim, na borda da praia. A partir daqui, assim, ele é um calçadão, assim. E acho que vai todo em torno, é cheio de barzinho e tal. E pra cá deve ter os hotelzão da hora, né? Pô, que deve ser bem mais caro. De tudo que a gente já viu da Indonésia, da parte da ilha de Java, o que nós tinha passado, isso aqui é outro mundo. É bem diferente do que a gente já viu até o momento. Aqui na própria ilha de Bali a gente passou também por lugar mais simples, assim, onde é do pessoal mais local e tal. Mas agora tu pega essas partes aqui mais turísticas, nossa senhora, é muito diferente do que são as coisas, vamos dizer, lá na ilha de Java. Tudo muito bonito, organizado, não que não seja bonito pra lá, né? Mas é bem turístico, assim. Uma estrutura muito mais preparada. Nós fazendo uma procura do Google Maps de onde comer. E como a gente tá numa área turística, né? É tudo muito mais caro. Tem que mapear, hein? Tem que procurar muito. Tipo, a maioria dos lugares tu gasta em torno, que mostra no mapa, assim, 250 mil rúpias por pessoa, que dá 80 reais, mais ou menos. Aqui dessa região que a gente tá, não sei se é tudo assim, mas a gente encontrou esse lugarzinho, ó, bem bacaninha, que dá pra comer por 15 reais o prato. Então, Tá bom. tá aceitável. Só que assim, ó, pra quem quer mais barato, tem a opção ali perto de casa, que daí a gente saiu achando que nós ia, tipo, tocar, e aí a gente ficou com fome. Perto de casa, no caso, perto do hotel que nós tava, naquela rua que a gente foi provar comida de noite. Lá tu encontra aquelas comidonas de rua por 5 pila. Se tu não quer gastar muito, é Tem bom. umas muito boas. Tem coisa boa, só que é um pouco de sorte. Vai um pouco da sorte também, né? Mas aí deu bom pra nós aquele dia. Mas a gente pediu um sanduíche aqui, vamos ver como é que é o sanduíche dele com carne de porco. A gente não sabe quando foi a última vez que comeu carne de porco, né? Sim, aqui só tem frango. E um prato de massa frita com carne de porco e mais legumes e coisa nada. As avaliações aqui são muito boas, muito boas. Vamos ver se vai dar bom. Olha aí. Pedimos um iced tea, um chá verde gelado. No Marrocos nós tomava sem açúcar. No Marrocos nós tomava toda hora o té à la menta, né, que é super tradicional, quente, e aqui eles tomam muito esse iced tea aí, que Será que é de comer? não sei. Só provando pra saber. Mas é a primeira vez que veio assim tão bonitinho, né? E eu gostei do chá verde gelado. É gostoso. A Ju não tanto, mas ela gosta. Mas não tanto. Chegou nosso rango. Olha aí. 15 reais cada prato. Não é muita boia, mas acho que é o suficiente assim para não ficar com fome. Massinha frita com legumes, ovo frito e carninha de porco assada. E esse aqui é um sanduíche com legumes e porco assado. Então nós vamos compartilhar, nós vamos dividir para cada um provar um pouquinho. E podia
escolher garfo ou hashi, só que eu acho que eu nem sei mais usar garfo. Ai, meu Deus. Até parece. Tá 8 dias comendo com hashi, acho que... Como é uma massinha frita. Tá meio crua. Crua? Está al dente. Mas tá muito bem temperado. E o porquinho? Olha, tem Repolho. Tem repolho. Barbecue? Molho de amendoim na carne. Nossa. É bem diferente. Me deu até uma bugada na hora, mas é gostoso. É o mesmo gosto de pasta de amendoim. Só que assim, mais liso. Tem pimenta. Ah, um pouco sempre vai ter. A gente pediu 100, mas Mas no, eu acho que a pimenta é no molho. Deixa eu provar meu sandubão. Tu tá sujo. Deixa eu te Nossa. alcançar, peraí. Nossa, delícia. O pão é muito gostoso. A carninha de porco com esse gostinho do molho de amendoim. As saladas. A única coisa que não precisava ter pra mim é aquele coentro que eles usam muito no Chile. Ah, é verdade. Tem, mas não é muito, mas eu não curto tanto. Mas é bem gostoso mesmo. Bom, vamos lá para a hora da verdade. A gente está entrando aqui no aeroporto. Deixamos as motinhas lá fora para não pagar estacionamento. A gente parou ali, perguntou para um policial onde ficava a imigração para renovar visto. Ele já estava querendo mandar nós lá, não sei aonde, dava 10 km. Mas a gente leu que era dentro do aeroporto para fazer isso, então a gente está entrando aí de qualquer jeito. Olha aí o aeroporto de Bali. Bem bonito, né? Parece bem organizado. Parece que eu tô indo num shopping aqui, nem parece que eu tô no aeroporto. E é muito legal como eles preservaram as árvores ali, né? É que não sei se vai dar pra ver porque o vidro é meio escuro, mas tem uma parte aqui dentro que é uma área verde, dentro do aeroporto. É bem interessante. Eu juro que isso aqui tem muito mais cara de shopping do que de aeroporto. Tem, verdade. Nossa, parece que eu tô num shopping. É muito diferente. Bom, o policial tava certo até certo ponto. Não é aqui dentro mesmo, mas também não tem nada a ver com o lugar que ele tava mandando nós ir. Nós ia ir 10 km pro outro lado do que era pra ir. Mas eu pedi ali pro segurança. Agora ele falou pra nós vir aqui no negócio de informação só pra ver quais dias que funciona, porque parece que não é todos os dias. É, confirmado. Está fechado hoje, só abre amanhã e sexta-feira. Então... Mas pelo menos agora a gente tem o endereço bem certinho de onde é. Sim. E agora tá bem engraçado porque tá parecendo que a gente tá chegando de voo agora, apesar de a gente estar com os capacetes na mão. Pois é, tipo assim. Tá todo mundo nos atacando, oferecendo câmbio, táxi, não sei o que. É como se nós estivéssemos chegando agora no país, é bem engraçado. Uma paradinha só pra abastecer minha moto que tava piscando a reserva desde ontem já. Quando vê o cara fica empenhado sem gasolina. A da Ju ainda tem, só faltava na minha. E o sistema dessa bomba é bem doidinho, ó. Ele pega, bombeia aqui, aí ela sobe, aí aqui quando ele abastece vai baixando e é onde tu tem que pagar, ó. Pra 10 mil rúpias, 20 mil, é quando ela desce, daí depois ele bombeia até encher de novo. Bem da hora. Hello. Eu tô mexendo aqui, daqui a pouco ele pula na minha sacola. Grandão. Nossa, muito granducho, né? Grandote.
A Rê fica nos olhando. Abandonamos uma moto. Estamos em uma só agora. Sim. A gente veio bem pro sul aqui da ilha. E já estamos chegando aqui numa praia. E olha aqui. Esses aqui não tem vergonha na cara mesmo, né? Olha, não. Eles são mais acostumados, acho que com gente. Aqueles que a gente via na beira da estrada, nos matos, era só chegar pertinho, eles já Tem que cuidar com as mochilas aqui. Olha que louco que é o acesso para essa praia. É aqui para ir para praia. Não, ali é para ir pro banheiro. Caraca, meu. Que doideira. Não parece que eu tô indo para uma praia. Que diferente isso. Olha. A gente não esperava por isso. Que doideira, gente. O acesso da praia. Muito diferente. Meu, e tá uma paz aqui, uma tranquilidade, né? Não sei, tá um silêncio. Sim. A gente é os únicos falando e fazendo barulho. Olha isso. Que lugar incrível. Olha, pelo que me parece, isso aqui foi pensado para as pessoas sentarem aqui e apreciar o pôr do sol depois. Ou para show e evento, alguma coisa do tipo. Pode servir para os dois, na verdade. A praia é lá embaixo, pelo que eu tô vendo a plaquinha. Agora a gente veio para uma parte bem sul aqui, para baixo da cidade, assim, é tipo uma península. E ficou bem mais tranquilo o movimento de carro e tudo, né? Muito mais sossegado. E vamos ver o que tem aqui. Meu Deus, tem uns labirintos aqui, uns acessos muito loucos. Olha isso. Caraca, meu. Mas que pernada que tem que dar pra ir pra praia. Vamos descendo. Deixa de ser preguiçoso, Guri. Não, mas tipo, é engraçado que parecia que nós ia chegar ali e já ia chegar na praia. E lá vamos nós. Parece que construíram um forte aqui, né? É muito doido. Acho que dá pra descer aqui, ó. Aqui, ó. Praia Pantai. É, sem dúvida, um dos acessos à praia mais diferente que a gente já viu na vida, né? Mais inusitado. Bem diferente, nós não esperávamos. Vai ter mais. Vai ter outras diferentes. Assim. Aham. Tu nunca mais vai querer seguir minhas dicas de praia. Não, pelo amor de Deus, a gente não para mais de caminhar. E olha aqui, ó. E desce escada. E desce o mar lá embaixo ainda. Credo. O nome dessa praia é Gunung. Na tradução deve ser assim, Baita Pernada Beach. Tá doido? Tamo quase. E toma escada. Toma escada. Meu, não acredito que a gente chegou pelo lugar errado. Tem umas motos ali embaixo. Tanto sacanagem com nós. Eu sabia disso, eu só queria que tu caminhasse um pouquinho. Aham, não sabia, era nada. É, mas eu acho que vai valer a pena essa caminhada aí. A cor da água é muito linda, né? Bem azulzinha. Olha isso. Olha isso aqui. Cara, é muito legal. E areia branca, ó. Falaram que todas as areias das praias que eram pretas, né? Aleluia. Aleluia. O problema não é chegar, o problema vai ser voltar. Caraca. Vê que praieira linda. Ai, que incrível. Olha. Que da hora. Olha essa água. Lindo, hein? Ó, a gente já deu um tibum, já tomou uns 2 goles d'água. E a gente queria comentar sobre essa praia. A água, bom, a gente fica sempre impressionado quando dá pra ver os pés, né? Porque gaúcho que se criou indo na Tramandaí, Cidreira, né? Quintão. Que praia é essa? Quando vai pra uma praia que dá pra ver os pés, aí fica impressionado. A água é bem azulzinha, bem clarinha. Só que ela é cheia de pedra aqui dentro, assim. Uns Sim. pedrão, assim, às vezes vem a onda. Aí quando vê tu dá ali com os pés na pedra, né? Sim. E
é bem quentinha a água. Mas lá no fundo, tipo, mesmo lá no fundão a gente consegue ver nossos pés, né? É muito, muito legal. E eu não sei se é agora, mas parece que como se tivesse roçado um mato assim. Sim. E aqueles capim estão vindo com a água. Eu não sei se é sempre assim ou se aí pra cima talvez alguém cortou algum mato. Mas tá tudo cheio de uns capim aí dentro da água, assim. Em algumas partes só, né? Mas é bem da hora a praeira, bem gostosa. Olha, o que tem lá dentro da água é isso aqui, ó. Parece que roçaram uma grama. É cheio disso daqui. Cheio, mas acho que isso aí faz parte de alguma coisa do mar mesmo. Porque é uns negocinho redondinho. Mas tá cheinho lá. E é tipo essas pedras aí que tem aí pra dentro do mar. Bastante pedra mesmo. Tem pedra rolando também. Olha. Essa aqui é as pequenas, ó. Olha que lindas, são brancas. Ai, ai. Conseguimos vencer a escadaria. E agora tô vendo uma mulher ali em cima com o bebezinho. E lembrei de uma curiosidade daqui. Ai, sim. Bem interessante. Os bebês balineses das pessoas daqui dessa ilha, quando eles nascem, durante 105 dias eles não tocam o chão. Não podem tocar o chão, porque senão eles se tornam impuros. Então eles vão passando de colo em colo até completar os 105 dias. Eles se revezam com um vizinho, tia, avô, mas eles ficam só no colo ou em cima de alguma coisa. E aí depois de 105 dias eles fazem uma cerimônia, então, para comemorar esse momento. Que é a primeira vez que ele toca o pé no chão. É isso aí. Bem interessante, né? Muito, muito, muito. Olha a cena que a gente está presenciando aqui. Eu nunca vi um desse. Nunquinha. Difícil, hein, amigo? Descer tudo essas escadas aí. Ai, sim. Levando a casa nas costas. Nossa, E lá olha. vai ele descer mais Meu um degrau. Deus. Se atira que é melhor. E para que ele vai descendo devagarinho, vai descendo. Vai se agarrando ali na... Aqui é lotadinho de macaco. Olha que coisinha mais fofa. Aquele, o mais piquituchinho, ele antes se deitou no chão e ia pular em nós, né? Aham. Deu uma buzinada, ele se... Deu uma buzinada dele e se afastou. Olha o jeito que ele senta. Olha. Ali estão literalmente a macacada mesmo. Fazendo arte, ó. Sim, são bebês, né? Olha aqui, ó. Meu, são muito pequenininhos, né? Tem uns bem pequenos que estão nas costas da mãe ali ou do pai. Ai, ali, ó. Macacada, bem seus orelhas secas. Olha aí, minha gente, um novo dia por aqui. Ontem a gente resolveu ficar aqui nesse lado bem sul da ilha que nós estava, porque a gente precisa, meu Deus, eu tô branco, que é um... a gente precisa ir lá resolver a treta do visto, não é a treta, a gente quer tentar estender para ficar mais fácil para nós. Sim. A gente ficou aqui, olha, conseguimos um quartão bem bacana. O que é seu, 58 ou 60? É que era 50 e poucos e com a taxa ficou 60. Porque esse aqui a gente pegou pelo Airbnb. No Booking, nessa região, não tinha mais nada assim barato. Daí do Airbnb, esse aqui tava 60 com as taxas. Como é em cima da hora, então acaba ficando limitado um pouco às vezes, né? Depende Mas do lugar. pela primeira vez a gente pegou um quarto que não tinha cheiro de mofo. É verdade, olha o janelão, Então, é muito, muito ventilado isso aqui. Uma baita de uma janela, ó. E aí estamos. Olha, um banheirão bacana. 60 reais a diária, gente. É doidinho, né?
Bom, nós vamos agora sair, vamos passar lá no negócio do visto, vamos resolver e depois a gente vai dar mais uns rolês por aqui pra ver alguma coisa bacana. E era isso. A gente chegou na imigração, já passou lá dentro, eles já entregaram os papéis, só que pra entrar, a gente teve que botar saia. Ula! Não pode entrar de bermuda, Não, nem de chinelo. A gente não viu nenhum tipo de informação, mas lá é proibido bermuda, chinelo, não sei, short curto, saia curta, essas paradas. Chinelo passou. Chinelo todo mundo tá, então Tem eles vários de deixaram. chinelo. Só que eles disponibilizam daí esses panos pra tu poder entrar. E a Ju pôde entrar com a nossa toalha. Porque tava em falta dessas saias. É, só tinha mais essa. Aí quando o cara tirou, o Gu já pegou e eu já usei a... Cara, é muito engraçado. A toalha. A gente chegou ali, eu vi várias pessoas com... Daí eles usando um crachá, né? E essa saia, eu até pensei que devia ser o uniforme das pessoas que trabalhavam ali dentro, né? Sim. Aí o cara falando que não sei o que, eu não tava entendendo, botei no tradutor, daí ele falou... daí ele mostrou a placa cheia de proibição, só que daí ele falou, tá em falta, tem que esperar um pouquinho, né? Aí a gente começou a rir, né? Porque... Foi bem engraçado. Tipo assim, ele olhou pra nós de bermuda, chinelo, tudo que não pode. Sim, agora vamos tirar as fotocópias aqui das coisas que a gente precisa e vamos preencher os papéis. E se foi o dia? Meu, pensa Ai, meu em Deus. enrolado que é esse processo. Só por Deus. A gente saiu de lá e tinha que pagar um boleto daí. E aí o boleto pagava ali mesmo no estacionamento. Do lado, tinha assim, um tinha carro laranja. Só que quando a gente chegou no carro laranja, era 3 horas da tarde, era 13 e pouquinho. Ela disse, ai, fechei, tipo, eu trabalhava até as 3. E daí, tipo assim, nossa, e nós agora? sim ou sim tinha que pagar isso hoje. E a gente teve que fazer 21 quilômetros até chegar num correio aqui para poder pagar. Mas Sim. beleza, pagamos. Conseguimos aí, pagar. Daqui 6 dias a gente tem que voltar lá para tirar uma foto. Pra daí depois de mais 2 dias voltar lá e pegar nossos passaportes com o novo prazo de validade. Pensa que enrolação, né? É bem Que enrolado. enrolação. Mas faz parte, é Sim. isso aí. E agora a gente tá vindo aqui numa praia, olha a gente quantidade. escolheu uma praia pertinho ali da onde a gente pagou o boleto pra não perder o dia também, né? Sim, pra aproveitar só um pra pouco. fazer alguma coisa, é final de tarde, mas olha a quantidade de moto aqui chegando na praia, só por Nossa, Deus. é muita moto. É menos de R$1 eles cobram pra estacionar aqui, é 2.000, 2.000 rúpias. que dá menos de R$1. E então, bora ali conhecer a praieira. Quando a gente escuta, ouve falar assim, ai, toda praia tem que pagar e não sei o que, a gente já imagina, tipo, toda praia com valor absurdo, né? Sim. Mas na verdade não, é sempre um valorzinho pro estacionamento, né? A primeira praia, eu tava lembrando que a gente tentou lá em Java, quando a gente chegou na primeira praia no sul da ilha, eles queriam cobrar 35.000 rúpias pra nós entrar. E por pessoa e mais as motos. É, e aqui é tipo menos de R$1. Nossa, o lugar é bem bonito, ó. Bastante barzinho. Aquela mesma calçadãozinho que tem lá naquela outra prainha que a gente foi. Olha, happy hour. Olha aí que bacana, tem vários lugares pra sentar aqui, ficar curtindo de frente pro mar. Lá na frente eu vejo que tem uma galera tomando banho. Bem legal. Eu tô só por um banho de mar. Tem que dar uma olhada que praia que é essa. Tem que... Olha, que da hora. A gente tá na praia de Sanur. E não tem onda, adoro sim, adoro. Gente, olha que coisa mais linda. Nossa, né? muito bacana essa praieira aí. Bom, vamos ali dar um mergulhão. Depois de um dia de burocracias, né? Nossa senhora. Meu, A vida nunca tem, né? Aí um dia quando tem. eu não aguentava mais, tinha um alto-falante lá que ficava falando as senhas e era para vários setores, né?
E era o tempo todo, bom, eu filmei um pouquinho, era o tempo todo, número tal, 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 número tal, 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 número tal, 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 assim, sem parar, assim, 2, 3 horas escutando aquilo. Era muito louco. Olha aí. Parece até uma lagoa. Areinha branca também, falar que todas as areias eram pretas é mentira. Aguinha bem limpa. Também tem aquele capinzedo lá que tinha na outra, ó, mas acho que faz parte do mar. Só que essa aqui pelo jeito não tem pedra. E tá bem quentinha a água. Nossa, tá muito boa. Então bora dar um mergulhão. Nossa, gente, essa praia era tão agradável, o ambiente todo, que a gente ficou. E agora escureceu e a gente ainda tem uns 20 km pra fazer. Amei, entrou no top 10 essa praia. Nossa, muito boa. Ninguém te enche o saco querendo vender coisa. Todo mundo muito simpático. Nossa, muito legal. Agora o negócio é achar a moto aqui no meio. Ainda bem que tá bem lá no final, ó. Sim. Bom, ontem a nossa ida para renovação de visto acabou com o nosso dia. A gente não conseguiu fazer quase nada. E aí a gente estava aqui nesse quarto e a gente queria ver para renovar porque era 50 e poucos reais, né, aqui. 56, eu acho que foi, né? Nossa, foi pra 113 reais o quarto. A gente queria renovar mais um dia ou dois aqui, mas daí a gente foi olhar 100 e poucos reais. A gente tentou falar com eles para pagar direto, eles falaram que não tem como, eles só aceitam através do Airbnb. E aí a gente fuçou na internet, micharia, o Booking, velho, é o nosso salvador aqui. Sim, e tipo assim, todo mundo subiu de preço, então a gente teve que garimpar muito. A gente mexeu muito no Booking e olha só, a gente encontrou um lugar agora lá em cima, bem aqui pra cima, ó. A gente vai ter que andar 46 km agora, mas essa região aqui parece que é bem legal também. Então nós vamos atravessar aqui, ó, pra poder ir pro lugar que a gente encontrou por 48 reais a diária. E tipo assim, aqui, esses 2 dias a gente tava se habituando ainda, né? Sim. A gente tinha que resolver esse negócio do visto. Então agora realmente que a gente vai começar a conhecer. Então a gente pegou uns dias a mais. Como era bem barato aqui, deu o quê? 48 reais a diária. 48. E aí a gente vai saindo pra conhecer, né? Sim. Então simbora e bora pegar a estrada, literalmente. Vai dar quase 50 km. Partiu. A gente já tá bem acostumado com o lance da mão inglesa aqui, mas eu acho que é momentos às vezes que dá uma bugada, assim, que nem agora a gente foi sair de manhã e tal. Eu fiquei com uma sensação quando eu cheguei na rua de que eu tinha que ir pelo lado que a gente anda no Brasil, né? Mas daí logo passou 2 motos assim, aí eu já me caiu a ficha de novo, tipo, não, eu tenho que ir pelo lado de cá, né? Mas é só nesse momento, agora já tá normal de novo, né? Já estamos de boa andando na contramão, que no caso é o lado certo. Bom, vamos aproveitar que já tá fechando a quilometragem do óleo e vamos trocar. Olha que bacana. Essa é uma máquina que suga direto, ó. Essa eu não tinha visto ainda, na verdade. Interessante. Prontinho. Deu 15 reais cada moto. E é muito interessante, cara, a oficina deles aqui é muito organizada. É tudo limpo. Olha, eles estão mexendo em freio de moto e tudo, e onde eles estão trabalhando tá tudo limpíssimo. E eu achei legal que a gente pediu para trocar o óleo, eles calibraram os pneus, conferiram a regulagem dos freios, deram uma olhadinha geralzinha na moto, assim, bem interessante. E fora o sisteminha de tirar o óleo da moto, que é bem diferente. Bem top. Deu, eu falei quanto deu? Deu 15 reais cada moto. 30 pila. Top, hein? Paradinha para abastecer a nave da Ju, a minha a gente abasteceu ontem. Tá com gasolina. E que diferença que faz trocar o óleo nessas motos. Nossa. Deu muita diferença, sério. O dono da moto disse para nós trocar depois de 2.000 quilômetros. Eu não sei, né? Uma moto tão pequena,
2.000 km. Eles que falaram. É, a Eles gente- até deram uma quilometragem pra gente trocar. Eu tava sentindo que a minha já tava assim, uma vibração extrema, assim, um negócio mais... A gente até trocou um pouco antes dos 2.000. Sim. Pouquinho, assim. Mas agora que a gente trocou, a moto deu tanta diferença, meu Deus. Ela parece que tá mais leve, mais suave, assim. Sempre faz diferença uma troca de óleo, isso é óbvio, né? Mas a diferença que fez nessas motos pra arrancar, pra tudo, ela mudou, virou outra moto, assim. Nossa, muito louco. On the outside, looking in, I really wasn't sure what I was getting. Between the high waves on the sea, waiting for something to get to me. Mas olha aí, rapaz. Alô, Fuscão da hora, ó. Fuscão na Indonésia. Yeah? Good. Yeah. Where are you from? Brasil. Brazil. Olha só, eu pedi permissão pra filmar o Fusca dele, porque os amantes de Fusca vão pirar agora. Não basta ser um Fusca na Indonésia. É o primeiro que eu vi assim, ó. Dá uma olhada. Com o volante ao contrário, porque aqui é a mão inglesa. Eu nunca vi o Fusca assim. Cara, que demais. O Fusca dele é muito inteiro. Muito da hora. Incrível. Demais. Good, good. Good. Olha aí, que da hora. Incrível. Incrível. The engine. Uau. Ué, não é só um motorzinho. Rapaz do céu. Um capricho, hein? Demais. Olha, muitas pessoas pediram como a gente conseguia dinheiro na Indonésia. A gente vem nos caixas eletrônicos que aceita Mastercard ou Visa, no nosso caso Mastercard. Seleciona em inglês ou indonesiano. No começo nós ficava com o tradutor na tela, mas agora a gente já sabe. Olha aí. Bota a senha, bota quanto queira e se saca em dinheiro. E a gente já fez assim a análise, vamos dizer, não sei, a comparação entre pegar dinheiro naquelas casas de câmbio ou sacar aqui direto com esse cartão aí, fica melhor, né, a conversão. Aqui tem 1 milhão e aqui dá 300 e poucos reais. 300, eu acho que dá É 330. muito dinheiro. Parece muita grana, né? E Aqui aí- a gente é milionário. Sim. A gente sacou porque muitos lugares do Booking eles não aceitam cartão, então tu precisa passar, sacar um dinheiro e ir pra pagar, né? Sim. E a gente olha, não. Eu tava andando e mesmo com óculos, mesmo com a viseira, não sei se foi um pelo ou alguma coisa, que não entrou nada, nenhum bichinho. Sim. E a gente não faz propaganda pra ninguém sobre esses lances de cartão ou coisa do tipo, mas funciona, então a gente fala pra vocês que Olha, funciona. a gente tem esses dois aqui, que nos salva bastante. Esse aqui a gente não tá usando, a gente usou mais lá em Portugal, É né? que isso aqui tá dando certo, então esse verdinho aí fica como o Easy, né? É. Fica como um plano E B. as duas conversões são boas do mesmo jeito. Sim. E esse foi o primeiro Fuga que a gente viu aqui. E ele falou que ele importou ele da Califórnia. Calcule. A gente viu um Fusca no Marrocos e um Fusca aqui. Uma CG bolinha. A gente viu uma CG bolinha. Bom, eu filmei, né? Filmei a CG bolinha. Bem originalzinha ainda. Bem da hora. Uma parecida com a orelhuda. Uma moto parecida com a XL, verdade. É, sempre tem umas exceções por aí. Chegamos no nosso apesão. Quase a tarde inteira pra chegar aqui, mexaria. Nossa, não, a gente trocou óleo. Claro, a gente trocou óleo, parou pra comprar água, parou pra descansar, parou pra abastecer. Então, mas mesmo assim, 41 km aqui é uma eternidade. Olha, esse lugar aqui foi o único assim mais em conta que a gente encontrou. Caco de mosquito. Meu Deus, que susto. Olha, gigantão ele era. Sim, já me picou 3 vezes. É, enfim, isso aqui é quase uma espécie de um hostel
Só que não, assim, mas a pegada é parecida. Olha, o quarto é bem simples. Só tem um ventilador, daí tem aquele balcãozinho. A gente tá lascado porque essas coisas aqui são abertas, ó. E tem mosquitos. Aquilo lá aberto, quando der 4 da manhã vai clarear o quarto, mas tudo bem. Deixa eu mostrar aqui. A nossa pia. E aqui está o nosso banheiro. E aqui também é aberto. Então vai entrar muito mosquito. Lá também é aberto. Dá pra fechar o banheiro. É, pelo menos dá pra fechar o banheiro, né? Bom, esse é o nosso quarto. E aí aqui são algumas pecinhas assim iguais. Só que assim, né? R$48 a diária, então tá louco de especial, né? É, não dá pra exigir muito também, né? Sim. Ah, Mas o melhor, o mais legal é o espaço da piscina. ó, aí tem um lugarzinho pra sentar. Tem um bagulhinho aqui se quiser baixar pra ficar mais privativo. Daí tem aqui, tem ali. Ali acho que é os mais... que tinha umas opções um pouquinho mais caras, né? Olha, tu viu? Tem uns peixinhos. Eu vi antes, só que daí tu tava pagando a mulher e eu esqueci. Eu não tinha visto. Tem um monte, ó. Vai até lá atrás os peixinhos. Acho que é por isso que tem tanto mosquito aqui. Lambari pra fazer um frito. Ah, pior, né? Olha, daí tem vários. Aqui eles falaram que sempre tem disponível água, café, chá. Água quente é bom porque a gente tem café, né? Sim. E aqui fica uma cozinha comunitária. Ó. Água quente, geladeirinha, alguns utensílios, fogão, Bem legal, né? a pia que tá meio suja, mas tudo bem. Ó. Louco de especial. Olha, é bem... tipo, é a casa da família. Aqui mora a família toda. Aqui fica uma senhorinha olhando uma TV, ó. Hello. Ela fica ali curtindo uma televisãozinha. Olha, aqui estão fazendo um trabalho na madeira, ó. Olha que lindo. Cara, olha, tá no processo ainda, ou ali já terminaram, talvez é a parte onde vai encaixar. Mas deve ser feito tudo à mão, olha. Doidinho, ó. É assim, é tipo dentro do espaço da família, sabe? Pelo que a gente viu, ó. Tem umas naves aí pra alugar. Tem umas motonas aí pra alugar. Tem um espacinho aqui. Ali tá nossas naves. É bem diferente isso daqui, né? De tudo que a gente já ficou, assim, é bem... É interessante, eu falei pro Gil, nossa, tem um clima tão leve aqui. É bem gostoso. Ó, daí aqui a gente pode... Aqui assim tem um mini mercadinho. Aí a gente caminha uns metros até onde tá aquele cara ali, ó. Também faz parte da pousada. Olha isso. Aqui é bem tranquilo. O trânsito é bem louquinho. Uma quadra pra cima aí, duas eu acho, já fica uma loucura no trânsito, né? Dá uma olhada. E aqui também, ó. Esse espaço a gente pode vir a qualquer hora do dia. 24 horas a gente tem acesso. Isso aqui... Olha, toda essa estrutura para R$48 é piada, né? O quarto é um... Aqui tem outra cozinhazinha que dá para usar. Dá para vir com as coisas aqui passar o dia. Dá para passar o dia aqui, traz as comidinhas. Tem, ó, também tem água, tem café. Aqui atrás, aqui acho que é um banheiro aqui do lado. Hello. E aqui, ó, uma baita de uma piscina. Já é 5 da tarde, nós ia aí. Ah, aqui tem uma plantação zona de arroz, ó. Olha aí.
Aqui assim é uns outros quartos, só que acho que é os mais caros ainda. É a opção mais cara do que... Mas é que olha, é na plantação de arroz, né? Coisa Sim. mais fofa. Fica bem bonito. E vamos ver como é que está a piscina. Olha a malandragem desses sapos aí. É um clima muito gostoso. Nós ia ir pra praia, mas já tá meio tarde. Até chegar lá já vai estar saindo o sol igual. Temos piscina. É. Tá quente, tá gostosa. Quente não, mas tá bem gostosa. Tá bem gostosa. Ai, que aguinha boa. Muito boa. É, quase não se acredita, né? Pelo valor. Meu, ela afunda bem rápido. Da metade pra cá eu já tô com água no pescoço. Tô ali. Capaz, tá bem gostosa. A água da praia ontem tava mais quente. É, a água do mar ontem tava mais quente que isso aqui, verdade. Mas tá super gostoso. Quero ir pra praia. Ai, ai. Olha que linda essa, sei lá, parece umas folhas de bananeira. Bem do ladinho da piscina, fica bem legal. Parece que eu tô na casa da minha avó agora. Com aquelas flores ali, ó. Isso é muito flor de casa de vó. Topzera. Cafézão da manhã no nosso novo apartamento. Olha, a gente finalmente encontrou uma granola, alguma coisa assim pra tomar um café parecido com o que a gente é acostumado, porque aqui a gente viu que o café da manhã deles não tem diferença, tipo, é a mesma coisa que eles comem no almoço ou na janta. Então quando eles estão no café da manhã, eles comem comida. Então tem poucas opções assim de coisas pro café da manhã que a gente é acostumado, né? Um ovinho mexido, um cafezinho e uma banana com granola. E daqui a pouco estamos saindo para dar um rolê. O que nós vamos fazer hoje? Cachoeira ou praia? Não sei, vamos ver. Veremos. Bora tomar um café.